Elaboru, elaboye, elaboxixé. Eu sou o Babalaô e Falulu, Acamolo, Sodio e Acalé. Estou aqui para começar os nossos estudos sobre Yamin Oxoronga. Yamin Oxoronga. Yamin Oxoronga. Eu vou dar algumas instruções iniciais para que tudo transcorra conforme a melhor linha possível. Primeiro, todas as aulas, todos os nossos encontros ficarão gravados. Eles começarão regiamente às 20 horas. Hoje nós começamos às 20 horas e 5 minutos, que foi o nosso primeiro encontro, mas todos os encontros serão gravados e começarão às 20 horas. Às 20 horas, então, eu começarei as aulas e nós vamos deixar, como eu falei já, essas aulas ficaram gravadas, e eu enviarei o link da gravação no grupo das grandes mães. Uma das coisas mais importantes, mais sublimes e arrebatadoras dentro do conceito de Yamin Oxoronga é o que nós vamos tentar revelar nesses nossos próximos encontros. Eu vou fazer uma exposição e aí, na medida em que eu achar que já pode ter surgido dúvidas, eu vou dar espaço para perguntas. Então, nós vamos dar espaços para perguntas. E aí, você poderá, eu vou fechar o microfone de todos. Se em determinado momento, enquanto eu estiver falando, e você quiser se manifestar, você levante a mão. Assim, você levante a mão, aí tem um lugarzinho para você levantar a mão, aí você levante a mão e nós podemos, então, dar o tempo para que você possa fazer a sua pergunta. Então, tem um lugarzinho aí para a sua mão, você vai levantar a sua mão e vamos dar espaço para a pergunta. Bom, um dos conceitos mais sublimes e arrebatadores que nós vamos já começar com ele é que Yamin Oxoronga, da mesma forma que não se define Olodumare, também não se define Yamin Oxoronga. Yamin Oxoronga é uma energia da mesma maneira que Olodumare. Quem criou Yamin Oxoronga? Não se sabe. Da mesma maneira que não se sabe quem criou Olodumare. Então, se a gente parar para pensar em criatura, criador, não sabemos como surgiu o Olodumare, e só podemos dizer que as Yamin Oxoronga, elas são concomitantes a Olodumare. Ou seja, Yamin Oxoronga não foi criada por Olodumare. Olha, uma das afirmações mais importantes, mais sublimes e arrebatadoras de nossos estudos é de que Yamin Oxoronga e Olodumare são concomitantes. Eles estavam desde a origem, se houve uma origem, ambos estavam juntos. Vamos entender, então, o que é Olodumare, para a gente entender o que é Yamin Oxoronga. O Olodumare é a força positiva, não nesse caso que positivo seja bom, e Yamin Oxoronga, a força negativa. Também lembrando que negativo não quer dizer mal. Positivo não é bom e negativo não é mal. São apenas polaridades da força vital.
polaridades da força vital. Tudo precisa de um polo positivo e de um polo negativo para ter movimento. Então, uma vez definido isso, você poderia dizer o seguinte: Yamin Oxorongá seria a contraparte. Vamos falar então de homem e mulher? Olodumare seria o homem. E Yamin Oxorongá, essa energia, seria a mulher. Não é possível criar vida na Terra sem a mulher. A vida passa pela mulher. Então, nesse caso, a responsável pelo fluxo da vida são as Yamin Oxorongá. Dentro, assim, para a gente entender, para ficar assim mais digerível para nós, porque é uma informação talvez muito difícil de entender, seria Olodumare seria o pai e Yamin Oxorongá a mãe de tudo que existe. Isso, claro, numa definição bem pueril, uma definição que a gente possa entender o que são as Yamin Oxorongá. São deusas. Olodumare, Deus. Então, a gente não tem essa compreensão de Olodumare como Deus, mas é o princípio positivo do universo, enquanto as Yamin Oxorongá são o princípio negativo da força universal. Vou dar um segundo para vocês engolirem isso. Entenderam a dimensão do que nós estamos falando? Sem Yamin Oxorongá, não haveria universo. Por quê? A sabedoria ancestral, ela entrelaça com o fluxo da vida. E vai emergir aí um conceito muito importante, que é o conceito das Yamin Oxorongá. É uma figura muito poderosa, o mesmo poder que tem Olodumare. Se Olodumare tem poder, Yamin Oxorongá tem. Essas mães ancestrais, como são conhecidas na sua essência mais pura, representam a força feminina primordial, capaz de moldar o destino e o delicado equilíbrio do universo. Elas não são divindades no mesmo sentido de um orixá. Aí você pergunta, Babá, elas são menos importantes que um orixá? Não, muito pelo contrário. Então vamos definir o que é orixá. Vamos definir o que é orixá. Orixá são os Irumanlé. Os Irumanlé. O que é um Irumanlé? Irumanlé são seres de outros planetas, de outros mundos, que viveram na Terra. E foram tão proeminentes, foram tão importantes nas suas missões, que eles jamais foram esquecidos. Por exemplo, Xangu, Oxóssi, Oiá, Oxum, Iemoja e Obatalá. Então, orixá. Orixá são seres de outros planetas, de outros mundos, que tiveram vida, viveram na Terra. Corpo, Orumilá,
é um orixá. Nem todos os Irumanlé, nem todos os seres que vieram das estrelas ficaram imortalizados aqui no Aie, na Terra. Nem todos. Os que ficaram imortalizados são chamados de orixá. Orixá. E cada orixá, ele ficou como se fosse representante de um elemento da força da natureza. Por exemplo, Oxum é a deusa da beleza, a deusa o orixá da fertilidade. Oiá ficou como se a representante dos ventos. Iaomó é do rio. Inclusive, é só no Brasil que Iemanjá é um orixá do mar. Na cultura iorubá, do mar nós temos Olokun e nós temos Adje Saluga. Então, tanto que, isso é uma verdade, que a própria saudação de Iemanjá é Odoia. Odoia, mãe do rio. Odô, em português, é rio. Então, a saudação de Iemanjá, Odoia. Então, mas veja só, elas são apenas representantes dessas forças da natureza. Elas não são essas forças da natureza que existem independentemente do orixá, o vento, o trovão, o raio, a tempestade, o ferro, a prata, o ouro, o rio, o mar, eles existem e sobreexistem, mesmo que não tivessem os orixá. Eles são representantes dessas energias da natureza. Porque se eles fossem realmente tudo isso que nós falamos que eles são, como que eu poderia fazer uma iniciação em Oiá? Como que eu conseguiria prender o vento? Alguém que virasse em Oiá, no candomblé, como que ia virar no vento? É algo que a gente tem que estudar mais para entender melhor. Então, entendido o que é um orixá, o orixá teve vida, viveu na Terra, enquanto as Yamin Oxorongá não tiveram corpo humano. Elas são par e passo do mesmo poder que Olodumare. Eu até sou mais profundo em dizer que elas têm mais poder que Olodumare. Por quê? Olodumare não interfere nas relações humano-divino. E a minha Oxorongá interfere. Vejam a importância das grandes mães nesse processo todo. Então, para a gente poder entender que na cosmologia iorubá, nós vamos observar que é a essência mais pura, uma força primordial, capaz de moldar o destino e manter o delicado equilíbrio do universo. Não são as entidades, assim, divindades, no mesmo sentido dos orixás, mas sim uma força coletiva, um princípio feminino, ancestral, que encarna o poder da criação e da destruição do equilíbrio e do desequilíbrio do universo. Na cosmogonia iorubá, representam o poder feminino, o grande poder feminino. O axé Obirin, que é o poder feminino. Esse poder está presente em todas as mulheres e manifesta-se na capacidade de gerar vida, nutrir e transformar. Porém, se desequilibrado ou utilizado com intenções negativas, pode se tornar destrutivo.
Uma coisa importante que nós temos que entender é que em Fá não tem essa questão do bem e do mal. É difícil a gente tirar isso da nossa cabeça. Nós temos que entender que dentro da cultura iorubá é o que é bom para mim. Isso que é importante. O que é bom para mim. Lembrem-se sempre daquele Orim. Orimiô, xererê, umi. Orimiô, xererê, umi. Miori, faço bem para mim. Essa força está presente em todas as mulheres. E vejam que quando está desequilibrado, por que que os homens, ao longo da sua história, principalmente nas religiões abrâmicas, colocaram a mulher sobre a pressão do homem? Só para termos uma ideia, dentro do mundo cristão, se eu perguntar para vocês assim, quem cometeu um pecado no Éden? Mais que depressa, você vai falar, foi a Eva. Então, jogaram na Eva a culpa de Adão e Eva ter sido expulsos do paraíso. Mas se nós pararmos para pensar o seguinte, quem desobedeceu às determinações do Deus do paraíso? Para quem o Deus do paraíso disse para não comer a árvore do centro do Éden? Foi para Adão. Ele chegou para Adão e falou, Adão, em tudo você pode mexer aqui, em tudo, em tudo. Aí olha a malvadeza também. Você chega para alguém e diz assim, ó, você pode abrir todas as portas, mas aquela lá, ó, você deixa fechada. Gente, é aquela que eu vou querer abrir. É aquela que eu vou querer abrir. Então ele chegou para o Adão e disse, Adão, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí ele chega para Eva e diz para Eva, Eva, o chefão lá falou que nós não devemos comer ou mexer no fruto dessa árvore. Aí, a Eva foi e descumpriu o que o Adão falou para ela. Então, veja só, quem foi que desobedeceu ao Deus do paraíso? Foi o Adão. Porque a Eva não escutou desse Deus a determinação. Ela escutou do Adão e não desse Deus. Então, ela não descumpriu nenhuma determinação desse Deus de que ela não deveria mexer na árvore. Foi Adão que falou para ela. Então, quem descumpriu foi o Adão, porque, segundo a teologia, ela deu um pedaço para o Adão comer. E o Adão comeu. A Eva escutou do Adão. Aí, desde então, as religiões ocidentais colocaram as mulheres, principalmente o cristianismo, colocou a mulher como culpada da derrocada, da queda do homem do paraíso. E desde então, as mulheres passaram a ser submissas, subjugadas, jogadas a segundo plano, que elas têm que ser submissas. Até hoje, as mulheres são consideradas submissas aos homens por este erro do Adão, não de Eva, no paraíso. Então, o poder feminino é tão grande que se as mulheres realmente soubessem o poder que têm, elas poderiam ter modificado muita coisa nesse planeta. Só para termos uma ideia, as mulheres são maioria no Brasil. E podem ver que as mulheres participam pouco da vida pública brasileira, porque elas são subjugadas pelos homens. O feminicídio é muito grande no Brasil e no mundo,
porque as mulheres são consideradas objetos dos homens. E a minha Oxorongá vem exatamente para mostrar isso, que elas não são essa força subjugada, muito pelo contrário. Primeiro que elas têm o mesmo, se nós falarmos em status, elas teriam o mesmo status que o Olodumare, ou mais, ou mais. Aí, dizem, por exemplo, que as Yami Oxorongá eram bruxas, e etc, etc. Nada a ver. Bruxa não faz nem parte da cultura iorubá, essa palavra bruxo, feiticeiro, não faz parte dessa, não faz parte dessa teogonia falar de bruxas, feiticeiras. E a minha Oxorongá é uma sociedade que é formada por inúmeras energias, igual ao Olodumare. E eu, como eu disse para vocês, elas são tão ou mais poderosas que o Olodumare, que elas ainda continuam interferindo no destino de alguns. E essa energia, olha só. Então, veja, temos que definir, deixar bem claro, que a gente possa caminhar. E a minha Oxorongá não são orixá. E a minha Oxorongá não tiveram vida, corpo na Terra. Não tiveram corpo na Terra. E a minha Oxorongá tem um poder de interferência no destino do ser humano, mas esse poder de interferência, ele pode ser um poder de causa dentro do próprio Ori, ou de ação externa. Pode ser um desvio do Ori, ou pode ser uma manipulação energética de ataque de fora, que a gente chama de magia. Então, as Yamin, elas não... As Yamin, veja que eu falo sempre, digo as Yamin, Oxorongá. Eu não digo a Yamin, porque é um complexo de energia. Então, elas agem de duas maneiras. Uma, com o desvio do próprio Ori, quando o Ori desvia do seu caminho, elas se manifestam para colocar o Ori no caminho. Ou quando elas são ativadas por alguém, por meio de magia, para interferir no Ori da pessoa. E a minha Oxorongá não é bom, e a minha Oxorongá não é mal. E a minha Oxorongá, essa energia se movimenta conforme o pedido do nosso Ori, ou de alguém que pediu para interferir na nossa vida. As Yamin Oxorongá, nós podemos dividi-la, basicamente, em 3 cores básicas. As Adje branca, que são mais benevolentes, ligadas à cura e à orientação. As Adje vermelhas são mais agressivas e ligadas à punição. As Adje negra, na verdade, são pretas, né? É branco, vermelho e preto. Não é negro aí, desculpe. São Adje preta. Elas são associadas à destruição e à vingança. Veja só para a gente concluir esse momento. Na visão iorubá, as Yamin Oxorongá não são forças malignas, mas reguladoras da ordem cósmica. São executoras da justiça divina. São executoras da justiça divina. Aí, vocês já perceberam que, normalmente, quando a gente pede justiça, nós vamos pedir para Xangô, que é considerado o orixá da justiça? Olha só, se nós temos... Eu ia fazer uma comparação. Se nós temos a Yamin Oxorongá, que é
a supervisionadora, a executora da justiça, eu tenho que pedir para quem? Justiça. Para Xangô ou para Yami ou Xorongá? Pensem nisso. Então vejam, o que eu estou construindo aqui para vocês é vocês entenderem que boa parte dos problemas nós podemos resolver por meio de IPC. Por meio de IPC. Sempre que eu faço um Eboriru, eu faço um IPC. Sempre. Por quê? Eu sei que o Eboriru ele vai atuar na polaridade, no equilíbrio do Ori, enquanto o Yami ou Xorongá vai abrir os caminhos do consulente para que ele possa resolver os seus problemas. Elas são executoras da justiça divina. E olha o que é mais interessante. Toda energia, todo ebó, toda magia, quem leva para o Orum é Exu. Então, a ligação de Yami ou Xorongá com Exu é muito forte. Mas entendam que elas estão acima, por exemplo, não vamos colocar em questão de hierarquia, mas em relação a poder, as Yami ou Xorongá, elas são independentes de Exu. Exu leva, porque ele é nós chamamos de Exu, é o Onibodê Orum. Onibodê Orum, o porteiro do Orum, que é a única divindade, o único orixá, que tem livre acesso Orum Aie Orum. Toda a magia que nós fazemos, quem leva essa magia a Orum é Exu. Então, olha aí, que é Exu que vai canalizar essas energias. Agora, olha outro papel importante. Orunmilá nos ensinou como compreendê-las e apaziguá-las. Orunmilá nos ensinou a como compreendê-las e apaziguá-las. É por isso que os iniciados em Fá podem bulir com a energia de Yami ou Xorongá. Aí muitos me perguntam, babá, iniciar em Yami, fazer não sei o quê. Bom, isso não é o momento da nossa discussão, mas eu vou trazer duas vertentes. E aí, o seu Ori vai buscar qual é aquilo que você compreende, aquilo que você consegue aceitar. Aí, dentro desse conceito, nós temos que entender que Yami ou Xorongá as Yami ou Xorongá são energias que estão aí e são o que a gente chama de essa energia, nós chamamos de energia Eborá, energia incontrolável. É uma energia que ninguém doma. É uma energia indomável. É uma energia indomável. Apenas apaziguável. E a minha é uma energia apaziguável. Nós não temos como domá-las. É uma energia indomável, mas apaziguável. Bom, a partir daqui, nós temos que entender que Yami ou Xorongá, essa energia que eu falei para vocês, tem um Itan que fala sobre a chegada de Yami ou Xorongá. Aqui fica claro, segundo a tradição iorubá, as Yami existiam desde o princípio, coexistindo com Olodumare no Orum.
Como que elas vieram para... isso é apenas um itam para dizer como que elas chegaram aqui na Terra. Elas vieram como energia, nunca tiveram, eu falei para vocês, elas nunca tiveram corpo. Elas chegaram na beira do rio. Na alegoria Yorubá, o que separa o Orum do Aie é um rio. Então, atravessar esse rio te traz para o Aie e atravessar o rio de volta te leva para o Orum. Elas estavam, essa energia parada na beira do rio, e nenhuma divindade quis trazê-la para o Orum, para o Aie. Aí o único que fez com que deu carona para elas, foi Orunmila, que trouxe no seu estômago. Aí, quando elas chegaram aqui, isso é apenas uma história, não é bem assim, é só para a gente entender algumas coisas. Quando elas chegaram aqui na Terra, elas se negaram a sair. E ele colocou elas no estômago dele, no ventre dele. Por isso que quando eles chegaram aqui na Terra, no plano material, elas falaram, não vamos sair daqui não. E dizendo que eles se alimentariam dos seus órgãos internos. Aí, Orunmila consultou Ifá, e Ifá disse, façam IPC para elas. E aí, com aquele IPC, as Yami Oxorongá deixaram ele. Então, isso é para mostrar que muita gente acha que para apaziguar Yami Oxorongá se utiliza principalmente buchada de animais, porque esse Itam falava da vinda delas para cá, e elas resolveram dizer para ele, não vamos sair não, tá por aqui mesmo, não sei não. E aí, elas saíram com o IPC que ele fez para elas. Dentro disso, nós vamos entender que, olha só, veja só, importante, hein? Orunmila consultou Ifá e realizou um sacrifício. Veja bem, aí também está uma outra afirmação de que Orunmila não é Ifá, embora muita gente, Orunmila é Ifá. É a mesma coisa, se Orunmila fosse Ifá, ele não precisaria consultar, porque ele já saberia ele mesmo como resolver os problemas. Então, até Olodumare consultou Ifá. Então, ele estava com aquele problema, ele consultou Ifá, fez um IPC para Yami Oxorongá, e elas, então, saíram de dentro deles e tiveram a sua realização e ficaram por aí. Olha só. Ele estabelece conceitos fundamentais, principalmente a sua primazia, o seu poder voraz, ou seja, quando nós estamos sob influência de Yami Oxorongá, é muito voraz o consumo de energia. Você não consegue ter muito tempo, e principalmente elas causam doenças. Quando está desequilibrado o Ori, ou por ataque de magia. Porque é o seguinte, nós temos que entender, gente, a energia Orixá, a energia Yami Oxorongá, a energia Exu, elas fazem aquilo que pedimos para elas. Para elas e para os orixá, não tem o que é bom e o que é mal. Não tem, não existe. Esse conceito de bem e mal
eu já falei para vocês, é um conceito judaico-cristão. É difícil tirar da gente. É muito difícil. Mas esse conceito de bem e de mal, para nós, não tem sentido. Vou dar um exemplo simples aqui. Uma pessoa chega para um babalaô ou para uma yalaô e pede para fazer uma amarração, um iferã. Aí a pessoa fala, mas você não vai interferir no destino da pessoa? Bom, isso não é problema meu. Eu não tenho que me meter nesse rolo. Eu vou fazer o que o meu consulente pediu. O problema, se houver, é claro que não vai haver, mas se houvesse algum efeito da causa que ele gerou, não é problema meu. Eu não tenho que mensurar. Eu não vou fazer porque isso vai te prejudicar. Pediu, o problema é dele. Ele te pagou? Pagou bem? Faça. É difícil compreender isso. Porque essa questão da moral judaico-cristã, de você não pode prejudicar o próximo. Beleza, não pode prejudicar o próximo, mas e se o próximo estiver te prejudicando? Aquela história de se você levar um tapa no lado esquerdo, você dá o direito para bater de novo, você vai ficar com as duas caras inchadas. Porque a pessoa vai bater de novo e você vai apanhar quieto. E a pessoa vai bater em você. Vai bater, você vai apanhar, e não, eu não vou reagir. Muitos falam para mim assim, babá, eu quero desfazer uma magia que fizeram para mim, mas eu não quero que devolva. A pessoa ferrou a vida do cara, família, sei lá, ok? E pede para que nada aconteça com a família. Bom, eu não peço nada, quando a gente desfaz, a gente não pede, mas a reação vai ser o cósmico, o Ifá, vai devolver para aquele cara, ele pedindo ou não. Então, essa questão de bem ou mal, dentro do culto de Ami ou Xorongá, dentro de Ifá, não existe. É importante entendermos isso. E é importante nós entendermos que Yami ou Xorongá é uma energia que eu tenho que estar em paz com ela, apaziguando-as. Para que elas deixem meu caminho livre. Agora, imagine se alguém vai e faz uma magia utilizando-se de Yami ou Xorongá para você. Aí temos que desfazer essa magia para que você não sofra as consequências dessa energia poderosa. Yami ou Xorongá, como eu falei para vocês, não é orixá. Yami ou Xorongá é algo que nós temos que compreender no mesmo nível de Olodumare. Nós, sintetizando assim, poderíamos dizer que Yami ou Xorongá são Olodumare de saia. Olodumare é o princípio positivo, enquanto Yami ou Xorongá é o princípio negativo. Sem o outro, não se movimenta. E, para nós, no plano em que nós estamos vivendo, a influência das Yami é maior do que Olodumare. Para você ter uma ideia, nós não fazemos ebó para Olodumare. Nós não fazemos ebó. Olodumare não tem ebó, mas Yami ou Xorongá tem. Yami ou Xorongá tem. Olha o poder. Olha como que as mulheres, a força feminina, são as únicas que podem gerar filhos. São as únicas que podem gerar filhos. E ainda, dentro dessa questão, na tradição iorubá, as Yami ou Xorongá são princípio coletivo. O princípio coletivo. Aí está uma das dificuldades maiores de nós entendermos isso.
Se a gente não consegue entender o Olodumare, que é um princípio positivo, e a minha Oxorongá é um princípio negativo, e dentro desse princípio negativo, ainda há 3 princípios em cores: preto, vermelho e branco. Aí pronto. Aí, difícil a gente compreender isso aí. Não há nada, gente. Não tem nenhuma civilização no planeta que tenha algo parecido. Ah, não, mas as ninfas não sei da onde. Ah, medusa não sei da onde. Ah, não sei o que, não sei da onde. Não tem nada na natureza, nada, nenhuma sociedade, nenhuma cultura tem algo parecido com as Yamin Oxorongá. Nada parecido com as Yamin Oxorongá. E representa o equilíbrio e justiça, são o poder feminino ancestral. Veja que eu não toquei nesse assunto. Ah, feiticeiro. Bom, feiticeiro é outra cultura, outra coisa. É o poder feminino ancestral e o objetivo é a harmonização. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Você é mãe. Às vezes, você precisa dar um corretivo nos seus filhos, ou por meio de um castigo, ou por meio de uns próprios tapas mesmo, para que o filho obedeça, para que o filho entre no caminho. As Yamin Oxorongá também representam isso. O objetivo dela é a harmonização do Ori. Então, para a gente entender bem isso, dentro do Ifá, não se sincretiza Yamin Oxorongá com nada. Alguns dizem assim, mas eu poderia falar que Oxum, Iemanjá, Oiá são Yamin Oxorongá? Não. Jamais nós poderíamos dizer que uma Iabá, um orixá feminino, é uma Yamin Oxorongá. Porque Yamin Oxorongá não tem nada a ver com o orixá. Agora, eu posso dizer que essas Iabá, esses orixá feminino, que na verdade elas são representantes desse poder maior que são as Yamin Oxorongá, como todas as mulheres são representantes de Yamin Oxorongá aqui no planeta. Esses orixás sim, são mais poderosos porque são mais conhecidos, têm mais culto, mas as Yamin Oxorongá são representadas pelas mulheres, consequentemente, pelas Iabá. Oxum não é Yamin Oxorongá, Iemanjá não é Yamin Oxorongá, Oiá não é Yamin Oxorongá, nenhum orixá feminino é Yamin Oxorongá. São como representantes da força negativa, são do polo passivo da força, mas se a gente quiser também, é possível acessar as Yamin Oxorongá pedindo para o Oxum, Iemanjá, etc, etc, é possível. Mas se a gente tem um caminho direto com elas, então vamos direto ao caminho direto com elas. E, claro, o Babalaô, a Yalaô, ele é o intermédio aqui no Aie, com essas forças que estão no Oru. Bom, já estamos chegando ao final do nosso encontro. Perguntas? Vou abrir os microfones para que nós possamos fazer perguntas. Vou habilitar os microfones para que possamos
fazer as nossas perguntinhas. Ué? Não estou conseguindo habilitar os microfones. Veja se vocês conseguem habilitar o microfone de vocês aí. Alguém para fazer pergunta? Ninguém tem pergunta? Nenhuma pergunta? Senhora Maria das Graças? Então, resumindo, né? Nada na Terra, nem no Aê, nem no Orum, passa sem que passe pelas mãos dessa senhora, dessa força. É isso? De certa forma, sim. Não é que nada se passa. Nada que eu diga assim, né? Porque se elas são maiores em força, tá? Em energia do que o Lodomaré, né? Não. Pera um pouquinho. Não é maior em força, não. Hum. Elas são equivalentes ao Lodomário. Sim, o senhor falou que elas são equivalentes, mas que em determinadas situações, o senhor também falou que elas ficam assim. É porque elas são as únicas que a gente tem acesso e elas mais são equivalentes ao Lodomário. Equivalem. Uhum. Equivalem. Elas são equivalentes ao Lodomário. Só que a gente não tem como acessar o Lodomário. Nós não aprendemos a acessar o Lodomário assim. E elas, foi-lhes dado o direito de acessar essa força, entendeu? E muitas vezes nós podemos resolver nossos problemas por meio de Yamin ou Xorongá. Perfeito. Então não é que elas são maiores ou menores que o Lodomário. Elas são concomitantes. Elas têm... como é que eu posso dizer? Cada energia, Olodumare ou Yamin ou Xorongá, tem a sua função na natureza. Sem Olodumare e sem Yamin ou Xorongá, não teria vida. Perfeito. Sem Olodumare, não haveria equilíbrio. Mas esse equilíbrio, ele tenderia à expansão ao infinito. Enquanto isso, Yamin ou Xorongá tende a manter a força devagar para que ela não expanda muito rapidamente. Então, é uma coisa assim, que para a gente entender, Dona Maria da Graça... É muito perfeito, né? Com o tempo. Mas você só entender que uma coisa que eu quero deixar claro é que bruxa não são, orixá não são, feiticeira não são más. Elas são simplesmente cumpridoras do karma. Se nós apaziguando-as constantemente, nós teremos o nosso caminho livre. Se nós deixarmos de apaziguá-las, o nosso caminho será a primeira oportunidade que tiverem de interferir em nosso caminho, elas interferirão. Com certeza. Ela não pensa assim, tadinho dele, não, eu quero botar ele na linha. Nessa história não existe tadinho, né? Ou está na linha ou não está, né? Não existe coitadinho. Para as forças da natureza, não existe coitadinho. Existe aquele que fugiu do caminho. Qual é a maneira de botar no caminho? Só uma doença, uma loucura, alguma coisa assim. Aí vai ao Babalaô, a Yalaô, ao Babalorixá, que vai identificar qual é o problema e que vai identificar qual é o IPC, qual é o agrado, qual que é a maneira de eu reequilibrar o Ori do consulente. Quando nós fazemos um ebó-riru, o ebó-riru é para reequilibrar o Ori do consulente. O ebó-riru é para o Ori do consulente. O IPC já é para apaziguar Yamin ou Xorongá, para deixar o Ori do consulente livre dos ataques. Então, a diferença básica aí é o ebó-riru é para o Ori. A gente reequilibra o Ori. Enquanto o IPC é para
apaziguar essa energia para que ela deixe o Ori livre de ataque. Viu a diferença? Entendi. Existe. Existe a diferença. Sim. Por isso que, como essa energia é tão poderosa, as pessoas não sabem como bulir com ela. E aí ficam com medo. Cria-se medo na pessoa para que ele não resolva os seus problemas. É igual, filha. Vou dar um exemplo. Vamos supor que usar água ionizada, um exemplo, fosse resolver 90% do problema de saúde do mundo. Aí o que as pessoas dizem? Não pode usar água ionizada, porque isso pode causar câncer. Mas a água ionizada, um exemplo. Enquanto o que se põe? Medo para que as pessoas não sejam curadas. E a Myoxorongá é uma boa base de resolução de problemas. Mas e por que não se deixa utilizar esse caminho? Causando medo. O medo é fácil, né? Dominar as pessoas pelo medo, né? Como é que as religiões dominam os seus seguidores? Pelo medo. Pelo medo. A imposição do então, medo, causa. Né? Exatamente. Por que a Myoxorongá foi incompreendida até agora? Pelo medo. Medo. Não, porque isso, porque aquilo. Causa-se medo. E o medo é destruidor da luz. É verdade. Então, se a gente entender o que a gente tem que entender hoje, ficar bem claro, e a Myoxorongá é concomitante ao Olodumare. Em poder, igual. Agora, a diferença é que a Myoxorongá a gente consegue ter um acesso maior a ela, enquanto o Olodumare a gente não sabe como acessar ele. Não tem ebó para o Olodumare, quase não se faz Yurê, Oriki, Orim para o Olodumare, mas para a Myoxorongá nós temos todo um tratamento diferenciado e nós podemos pedir para elas para resolver nossos problemas. Aí, eu não queria falar isso, mas vou ter que tocar no assunto para que as pessoas compreendam. É um paradoxo, um paralelo. Seria assim, Jesus e Maria. Para as pessoas entenderem bem. Às vezes, você consegue muito mais coisas pedindo para Maria do que para Jesus. As pessoas dizem isso, eu não sei. Mas seria mais ou menos isso, porque Jesus seria Deus, né? Encarnado e coisa parecida. E Maria seria, pode ver, que eu acho que mais, se Jesus existiu, mais poderoso que Jesus era Maria. Mas por que jogaram Maria e Maria de Magdala, que foi a esposa de Jesus, se ele existiu, colocaram Maria como prostituta, né? Para relegar o poder da mulher cada vez mais subalterno. E nós temos que lutar pelo retorno do poder da mulher. Espero que nossa conversa de hoje tenha valido a pena. A nossa conversa é muito importante. Agora, pensem nisso, meditem sobre isso. Qual é a importância de a Myoxorongá no culto em que nós pretendemos seguir. Depois eu vou passar, ao longo do nosso curso, eu vou passar as duas vertentes que tem. Uma vertente que é possível se assentar a mim, o Xorongá, e uma outra vertente, que é a que eu concordo, que não é possível. Mas eu vou passar as duas vertentes para vocês, para que vocês depois, qual das duas o seu Ori vai entronizar. E a minha Xorongá seja luz no caminho de vocês. E até quarta-feira que vem, às 20 horas. E faroá, e faroá, e faroá. E a meu Xorongá, uau! E a meu Xorongá, uau! E a meu Xorongá, uau! Axé. Axé a todos. Até semana que vem. A graça.